Hello, English folks. My name is Stephanie Rodrigues Lori. I am a student at Uniaselv on Letters English, having Ítalo Rangel Lopes dos Santos as my tutor. Olá, pessoal do inglês. Meu nome é Stephanie Rodrigues Lori. Eu sou estudante na Uniaselv em Letras Inglês. Tenho o professor Ítalo Rangel Lopes dos Santos como o meu tutor. The distance was never so important than at this moment, because of the COVID-19. And for this reason, Uniaselv has made adaptations, converting the whole model for virtual. Então, a distância nunca foi tão importante como este momento atual, em que, por causa da Covid-19, e por essa razão, a Uniaselv fez mudanças, convertendo o seu modelo todo para o virtual. Antigamente era presencial, semipresencial e flex. Apresentação. Acadêmico, Stephanie Rodrigues Loli. Disciplina, estágio curricular, obrigatório 3. Área de concentração, estudos literários em língua inglesa. Programa de extensão, metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. Projeto de extensão, práticas virtuais e contação de história. O produto virtual é o e-book e o podcast. Tema, contação de histórias infantis como prática virtual. A justificativa é a seguinte: a contação de histórias nunca deixou de ser um recurso extremamente sedutor e atrativo. E no caso, nós podemos ver que a contação de história, ela remonta toda uma antiguidade. Não é uma coisa nova. E neste momento de pandemia, ela veio a ser refeita. Ela trouxe um modelo utilizando os meios virtuais como WhatsApp, Telegram, e ela colabora também com a interatividade através desses mecanismos como que eu posso dizer, de compartilhamento de informação, de disseminação do conhecimento, onde no período de pandemia se tornou algo corriqueiro. E a prática da contação de história por meios virtuais proporciona uma interação entre os estudantes de língua inglesa, proporcionando, para além da interação, o engajamento e a desinibição. Os objetivos são contextualizar o ato de contar história, mostrar a importância da contação de história nos dias atuais, identificar os benefícios da contação de história e descrever como a contação de história pode ser colocada em prática. A fundamentação teórica. A contação de história remonta desde a antiguidade, como se foi falado, e se fundamenta em uma variedade infinita de contos, fábulas, mitos e experiências sendo repassadas de indivíduo a indivíduo e de povo a povo através do passar do tempo. Nós podemos ver também que Abramovich, em 2003, ele disse o seguinte,
que é através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra política, outra ótica. É ficar sabendo sobre história, geografia, direito, sociologia, antropologia e etc., sem perceber se o nome disso tudo esses próprios nomes que foram ditos. Eu sei, então, sobre antropologia, sem me aperceber que estou estudando sobre antropologia, eu estou obtendo conhecimento sobre política, sem, ao mesmo tempo, perceber que estou estudando política. Por isso é importante a contação de história. A metodologia está embasada em artigos científicos e obra literária, tendo como instituição escolhida para ser observada a Escola Estadual Santa Maria, localizada na cidade de Mirabela, Minas Gerais. As atividades foram realizadas por meio virtual e os produtos virtuais elaborados são o e-book e o podcast. O tema para o plano de aula está correlacionado à contação de história, tendo sido escolhido Tyrone the Horrible e The Little Prince como fontes. Algumas informações a respeito da observação virtual que a Escola Estadual Santa Maria concedeu. A escola está situada em Mirabela, Minas Gerais, quantidade de estudantes 181, área de atuação é ensino médio, a escola atende no período matutino, vespertino e noturno, e os professores, a formação da escola, dos professores, é eventual e atendimento educacional especializado e professor de uso de biblioteca. O roteiro de entrevista, planos de aula. Um dos planos de aula foi a contação de histórias como prática virtual, foi a leitura das primeiras páginas do livro Tyrone the Horrible, onde foi usado aparelho eletrônico e vídeo. Né? Nesse plano de aula, o grupo de leitura em sala de aula virtual, as crianças ou adolescentes, no caso, como é ensino médio, seriam pré-adolescentes e adolescentes, participariam deste compartilhamento de leitura e eles iriam ler 1/3 de uma página de um livro, cada um. Disponível em PDF. A leitura do livro ilustrado seria pelo aparelho eletrônico, pode ser um computador, um celular, e o objetivo é fazer com que o aluno perca o medo de falar inglês. Olha que importante. Aprender novos vocabulários e aprender a articular bem as palavras. Existe o livro também em audiobook, e ao término da leitura em grupo, esse livro em audiobook seria passado para fazer a autocorreção das palavras. Muito interessante, não é verdade? A avaliação seriam perguntas orais, como: o que você entendeu sobre a primeira página? Quem é o vilão e o mocinho da história? Com quem você mais se identifica e por quê? A vivência do estágio. O estágio foi construído através de pesquisas pela internet, pelas coletas de informações, através do contato com a escola, a qual forneceu os dados. E teve uma orientação baseada nas pré-experiências ocorridas em meio à pandemia com a contação de história em grupo, no Telegram e em casa, realizada por mim mesma. Sim, através da minha experiência como professora de inglês, e como estagiária de inglês, de língua inglesa,
eu pude colocar em prática, através de um grupo no WhatsApp e no Telegram, essa prática de contar histórias utilizando o livro The Tyrone the Horrible, fazendo todos esses mecanismos de interação, de motivação, nesses meios de comunicação, junto com os meus alunos. E aí eu fui aprendendo e tomando gosto por isso. Eu elaborei. A escola forneceu gentilmente, como foi dito, as informações para o roteiro de observação, compartilhando também o PPP. O produto virtual, produtos virtuais desenvolvidos foram o e-book, o podcast, e o público-alvo dos produtos virtuais, no caso, é o ensino médio, mas eu trabalhei com todas as idades durante o momento da pandemia, utilizando o WhatsApp e o Telegram. Desde crianças, desde adultos, pré-adolescentes, até os mais velhos. Área de concentração, estudos literários em língua inglesa. E tema do produto virtual, contação de história. O produto virtual que eu escolhi, que foi escolhido para que eu fizesse, foram dois, o e-book e o podcast. E aqui eu coloquei uma imagem do link dos meus 4 podcasts, que eu amei fazer, foi maravilhoso a experiência de ser contadora de história através da internet, utilizando o site de publicação de áudio de podcast, que é o SoundCloud. Eu amei. E eu contei algumas histórias que foram minhas mesmas, como um poema que fala sobre ser estudante, ser mãe e ser professora ao mesmo tempo. Contei a história de Juha, e entre outras. Aqui as referências, eu utilizei como fonte, uma das fontes principais, um curso que eu fiz antes mesmo de escolher esta temática da contação de história. Foi o curso de contação de arte de contar histórias infantis pelo Instituto Ginead. E eu utilizei essa fonte no meu paper, em todas as etapas do meu estágio. Praticamente todas as etapas do meu estágio. Utilizei também o Tyrone the Horrible para fazer os planos de aula. Eu utilizei também a Arte de Contar Histórias da Faculdade de Santa Rita, que é um paper muito interessante. É um projeto de extensão também da FASAR, 2016. E aqui finalizo com uma frase muito importante que eu mesma criei, uma frase que todos sabem, mas que para mim faz todo sentido. To achieve victory is necessary persistence, patience and constancy. Para alcançar vitória é preciso persistência, paciência e constância. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família, e em específico ao meu filho, que me deu força para dar continuidade aos meus estudos. Muito obrigada. Obrigada à Uniaselv e aos professores, em especial ao professor Ítalo Rangel Lopes dos Santos.